O microfone está desligado. Agora sim, agora foi. Tá. Sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como lidar com a equipe médica, com os médicos, qual a postura ideal que possamos ter durante o tratamento. E isso ajuda demais, ajuda na confiança, ajuda na nossa segurança quanto paciente oncológico, dentro de tudo isso, na nossa parte emocional, que também interfere no sistema imunológico. Então, isso é muito importante. Eu sou a Idy Segovia, psicóloga, especialista em oncologia, também paciente oncológica, e eu estou aqui com a minha convidada especial, Hortência Pádua. Seja muito bem-vindo, Hortência. Fala um pouquinho de você, de qual cidade você é, qual a sua idade, qual o seu tipo de câncer. Obrigada, eu que agradeço por essa oportunidade de estar conversando, né, sobre esse assunto tão importante. Eu tenho 39 anos, sou maranhense, atualmente eu moro no Espírito Santo, faço meu tratamento em Vitória, no Espírito Santo, e o meu câncer é o câncer do endométrio. Comecei a tratar tem pouco tempo, tem aí basicamente uns 4, 5 meses. E estamos aí nessa caminhada. Muito bem. Me fala uma coisa, Hortência, como que tem sido o relacionamento com os médicos, com a equipe médica? Como que você tem se sentido? Você se sente confiante? Como que foi esse primeiro contato? Logo no início do tratamento, quando eu tive o diagnóstico, eu fiquei sabendo que um dos direitos do paciente oncológico é ele ter o máximo de informações possíveis a respeito do tratamento do câncer dele, né? E isso foi interessante para mim, essa informação, que é um direito que está previsto mesmo, né, em lei, de que as informações não devem ser omitidas, que o paciente ele deve ter suas dúvidas esclarecidas. E aí eu entendi que aquilo era muito importante, ia fazer muita diferença no meu tratamento. Então, o hospital que eu faço tratamento, a clínica que eu faço, eu sou acompanhada pela oncologista clínica, pela equipe multidisciplinar, tem assistente social e tem psicóloga, e o atendimento é bom, assim, é um atendimento, eu me sinto bem assistida pela equipe, sabe? Eu tenho as consultas, né, que são sempre na véspera das químios, então varia, às vezes é uma, às vezes são 2 vezes por mês, e eu tento sempre, assim, buscar as informações que eu quero obter, esclarecer as dúvidas que eu tenho a respeito do tratamento. Como eu falei, tem a equipe multidisciplinar, né, assistente social, então, assim, eu acabo buscando informações a respeito também dos meus direitos quanto paciente oncológico, tem questões de benefício, né, eu me refiro, assim, a saque de FGTS, outras questões relacionadas a deslocamento, enfim. Então, eu busco a equipe para poder saber como funciona esse fluxo, com a psicóloga da clínica também, assim, que eu soube que eu tinha a possibilidade de ser atendida, né, eu marquei um atendimento também. E a minha oncologista, assim, eu considero uma profissional também bem comprometida, é uma profissional que passa as informações, segue o protocolo, né, direitinho. Olha só, mas você tinha me falado também, logo no início, você tinha passado por um médico, um oncologista, que não estava te tratando do jeito que deveria. Isso, é o que eu ia falar, nem tudo são flores, né? É, eu tive a experiência de ser atendida por um outro médico, e logo no início, que a gente está muito ansioso, a gente está ainda, né, com muita expectativa de como vai ser, né, que é um mundo novo, é um novo universo que se abre adiante de nós. Então, esse médico, ele se mostrava muito fechado, né? Eu tenho um caderninho, eu tenho um bloquinho de consultas, que eu sempre registro, consulta data tal,
Aí eu coloco quais as dúvidas que eu quero tirar, as informações que eu preciso para aquela consulta, né? E aí eu já levo esse bloquinho, e ele demonstrava, assim, muito incomodado com as dúvidas que eu ia tirar, como se ele estivesse, assim, achando chato, né? Tipo, ai, quando é que essa pessoa vai parar de perguntar, né? E incomodado, e também grosseiro. E aí eu tive que pedir, né, para ser atendida por outra médica, falar que eu não estava me sentindo à vontade com ele, explicar os motivos e pedir para ser atendida por outro profissional, que foi o que aconteceu. Então, eu entendo, né, que nem não é a realidade de muitas ou da maioria das pessoas de se sentirem assim assistidas. Então, assim, às vezes a gente vai ter que tomar, né, alguma providência nesse sentido, até pelo nosso bem-estar, porque assim, para eles, você é só mais um paciente, mas para você, ele é a pessoa de referência do seu tratamento. Então, a gente vai precisar tomar uma atitude. E assim, eu falo que eu considero a minha médica uma profissional, né, muito séria e tal, comprometida, porém, exige de mim também que eu me aprofunde assim, nas consultas, sabe? Eu, como eu falei, eu levo as minhas dúvidas, então eu pergunto para ela. Tem consultas assim, que às vezes ela não me fala tanta coisa, né? Ela me fala, às vezes, o resultado do exame, como vai ser o procedimento, o próximo procedimento, da químio e tal, e aí eu vou, né, doutora, mas isso, né, isso. E aí, na vez passada, eu senti isso, dessa vez e tal. Então, assim, eu acho que vai muito da gente também não conduzir a consulta, mas assim, aprofundar as demandas nossa como paciente. Exatamente, muito bem, é isso mesmo. Porque é o que a Hortência acabou de dizer. Nós, pacientes oncológicos, não só paciente oncológico, né? O paciente ele tem o direito de saber o que está acontecendo, então é importante nós anotarmos exatamente, fazermos as perguntas, porque naquele momento, vou dar até um exemplo. A semana passada, eu passei em consulta com a minha oncologista, tinha uma pergunta muito importante sobre práticas integrativas, inclusive. Eu vi que o hospital estava trabalhando. Tinha uma pergunta muito importante a respeito disso, como que eu poderia fazer, e eu não anotei. E aí eu esqueci. E aí eu esqueci. Eu tenho contato, posso, claro, passar tenho o WhatsApp da médica, mas é um tipo de uma informação que não, para você de repente passar por um outro canal, por um WhatsApp, não é tão importante, talvez, como eu poderia ter aproveitado dentro da consulta. Então, é muito importante exatamente isso. Eu sempre falo que dessa vez não deu tempo de anotar as perguntas, o que você quer saber. O paciente tem o direito de saber exatamente o que está se passando. Então, você vai pegar um exame e você vê lá no resultado termos técnicos. Então, o médico ele tem obrigação de esclarecer, não é assim? Porque nós não estudamos medicina, nós não conhecemos os termos Sim, e a específicos. gente nem tem que conhecer mesmo, né? Como eu falei, assim, Nós não um somos médicos. universo novo. Então, e outra coisa, distratou, às vezes a gente precisa trocar. A minha oncologista é a terceira. Troquei 2 vezes. No hospital eu não precisei falar, não precisou, ninguém me questionou. Não precisei entrar em detalhes do motivo, só falei que eu vou marcar para médico X. Ninguém questionou nada. Ah, mas por que nada? Então, no caso da Hortência, eu não sei se alguém te questionou, Hortência, eles te questionaram o porquê que você queria trocar? Não, não. Até porque assim, eu Você, falei, né? Eu falei o motivo. mas eles não te Então, perguntaram nada também. não. Então, olha só, eu estou em São Paulo, Hortência está em Maranhão, né? Não, eu sou maranhense, mas eu faço tratamento em Está Vitória, no Espírito Santo. em Vitória. Então, assim, eu creio que seja também de praxe, ninguém vai questionar
olha, o porquê e tal. Então, muitas vezes as pessoas têm medo de trocar por causa disso. Ah, eu vou ter que falar, eu vou ter que... E se tiver que ser, é obrigação. Não é uma coisa, olha, médico, que legal, ele me atendeu bem, é uma obrigação. Nós não deveríamos nos admirar quando um médico, quando um profissional da área da saúde trata bem, porque é obrigação, é o mínimo. É o mínimo. E Não é aí, uma coisa... sim, sim. Desculpa, Hortência, o que você ia falar? Ah, sim, não, eu ia falar que às vezes a gente tem essa ideia, né, de que eu sou atendida pelo SUS, então eu não tenho muito direito de escolha, né? A gente acaba tendo que aceitar aquilo que é mandado para a gente. Não é assim, não é? Não é desse jeito. A gente é muito pagamento nosso ali, né? É muito imposto, é muito do que a gente paga Exatamente, isso para a mesmo. gente, né? Do que a gente paga para estar recebendo aquele atendimento. Então, assim, sim, a gente pode exigir que seja melhor, né? A gente não tem que se acomodar e achar assim. Eu já tive, eu acredito que outras pessoas também, ou tu já tenha tido retaliação assim de médicos no sentido de você está exigindo muito, sabe? Você não quer ser atendida por aquela pessoa, então, tipo, uma pessoa muito exigente. Eu já tive essa experiência em outro contexto. E é um profissional péssimo, é um profissional ruim, que tem, como tem em todas as áreas, em todos os lugares, né? Mas o problema não está em nós, né? O problema está em toda a estrutura que a gente tem de saúde hoje no Brasil, né? Né, de como isso se estrutura e tal, mas que não diz respeito a gente, né? Nós somos cidadãos que, como tais, merecemos ter um atendimento de qualidade. A gente pode exigir isso, buscar isso. Exatamente, muito bem. E assim, e outra coisa também referente a procedimentos médicos, então nós temos até no canal um dos recursos das ferramentas, a visualização positiva. Isso também ajuda muito na questão do controle da ansiedade, porque dá ansiedade, a gente vive situações, até diagnósticos, todos os exames que nós fazemos de controle, será que está controlado? Será que avançou? Então, o paciente oncológico, ele vive uma situação de tensão muito grande. Então, é importante nós usarmos essas ferramentas. Eu vou deixar aqui nesse vídeo o link. A gente tem da visualização, tem outro exercício também para você saber se você está se sentindo bem em relação a tudo isso, é do registro de pensamentos, né? Então, imagine uma situação dentro do seu atendimento, do seu relacionamento com o médico. Imagina um desconforto que você esteja sentindo. E aí você pensa, o que você está pensando em relação a isso? Quando você sai de uma consulta pensando, nossa, mas esse médico é sem noção, nossa, mas esse médico não sabe o que fala, nossa, esse médico nem olhou direito na minha cara. Quando você pensa, né, quando você traz essa informação, você sai com essa informação, qual é o sentimento que traz, não é, Hortência? Quando você sai de um consultório, de uma consulta com essa sensação, nossa, nem me ouviu direito. Porque assim, a gente já sai tenso e preocupado com o tratamento em si. A gente já está debilitado, né, fisicamente, tal, a nossa mente. Então, assim, a gente ainda tem que sair ruim, porque foi mal atendido. Isso abala a nossa energia. Exatamente. E como fica a ansiedade aí? Dá uma nota de 0 a 10. Nossa, 2. No Não, máximo 10. 10, 10. 20, já até 30. Porque Sim. realmente é muito tenso. Então você sai perdido, sem as informações corretas, ainda com tudo isso. E mais uma coisa, o abalo na sua saúde tem que estar bem. O abalo também no seu sistema imunológico, porque uma coisa influencia a outra.
Agora, outras opções, está aí, né? Uma opção, de repente, não, mas como a Hortência falou, nem todos os dias as pessoas estão bem, às vezes está correndo, está com alguma emergência, o médico não tem tempo para atender no tempo ideal. Então, mas você precisa pensar nessa identificação. Não, eu gosto desse médico. A gente se identifica e nesse dia, hoje ele não está bem, hoje ele está correndo, tem uma emergência, me atendeu rápido. Mas se isso acaba sendo uma constante, e aí você tem outra opção, é de você conversar, ter uma conversa com esse médico, se abrir, se expressar. Uhum. O microfone desligou. Agora voltou, né? Então, olha, doutora, eu não tô me sentindo bem. Se expressar, como você está se sentindo, como você acha que deveria, mas numa boa, sem discussão. Você pode conversar com o profissional também. Outra opção, não, eu não quero, vai ter conflito, não me sinto bem, não me sinto à vontade de jeito nenhum. Aí pode sim também, como a Hortência, não sei se você falou com esse médico, conversou com ele, chegou a conversar que você não estava Não, bem. não, não, Eu não. também não falei nada. Quando eu tive a oportunidade, eu só comuniquei que eu iria me consultar com a outra médica, mas eu Eu não também cheguei a não. falar assim. Pode ser uma opção, e outras opções também que a gente pode pensar. E aí esse exercício é muito interessante. Aí você vai avaliar através do seu grau de ansiedade em relação a isso, em relação a consultas, você vai avaliar, é importante avaliar também esse relacionamento com a equipe, com o médico, e outras ferramentas mais que a gente vai trazendo por aqui para vocês poderem vencer esses desafios, se sentir mais seguro, mais confiante, para E, poder conseguir controlar melhor as suas emoções. e analisar a sua necessidade. Assim, por exemplo, Hortência, eu quis saber o máximo possível, né? Eu tenho buscado saber o máximo possível de informações a partir de agora, né, da minha vida, né? Com relação ao tratamento, o tempo, as etapas, com relação a outros aspectos, né? Como eu falei, em outras áreas. Então, isso me deixa mais segura, Hortência, assim, me deixa mais tranquila em relação ao tratamento. Então, é importante também a pessoa, se tem pessoa que talvez prefira, assim, não ter tanta informação, né? Vai de cada. É Mas, claro que quanto mais conhecimento você tem, mais segurança. Na verdade, o medo do desconhecido que te traz a insegurança, que te traz o medo, a mas ansiedade. independente do nível, assim, do interesse, a gente, como paciente, merece ter um atendimento, ter as nossas dúvidas esclarecidas e ser bem atendido. Exatamente, claro, vai de cada pessoa. Tem situações que a gente fala na parte do familiar, na orientação familiar, tem familiar que ele sabe, tem mais informações do que o paciente, mais informações do que está acontecendo, às vezes um caso mais grave, de metástase, e aí vai ficar a critério daquela situação, do familiar. Às vezes se opta por não falar para o paciente, porque dependendo da situação que ele se encontra, às vezes o próprio familiar acaba fazendo esse papel porque aquele paciente ele não tem estrutura para se aprofundar. Às vezes uma pessoa mais idosa, às vezes uma pessoa com um transtorno mais grave, um transtorno emocional. Então, são pessoas que muitas vezes, algumas delas não têm estrutura para saber, para ter ciência. O microfone. Aí, voltou. Bem colocado isso, Hortência. Então, tá Uhum. certo que encerrando esse vídeo, gratidão, Hortência,
depois que você começou a ter mais autonomia, a fazer as perguntas para o médico, você escolheu um profissional que te trata bem, que te ouve, que um profissional sério que realmente explica o que você está questionando. Depois disso, como que você se sentiu? Depois de tudo isso, como você está se sentindo agora, então? Aí eu me sinto mais segura de que eu vou ter vou esclarecer as dúvidas que eu preciso. Essa sensação de que a gente, como eu disse, né, a apreensão natural das consultas é pela demanda que a gente está física, né, a gente está bastante fragilizado. Então a gente tem essa apreensão do que virá, quais são, né, os resultados, de como estarão os resultados. Então a gente tem essa expectativa de já ter essas informações. E aí o fato de eu sentir que eu vou conseguir falar o que eu gostaria de falar me deixa bem mais tranquila. Muito bem, muito bem. E aqui no canal, nós vamos ter aqui outros recursos para vocês exatamente se sentirem assim, como a Hortência. Seu fone. Sinal da internet não está muito bem. Então, isso vai Uhum. fazer com que você fique mais seguro, mais tranquilo e, é claro, né, conseguindo controlar melhor as suas emoções. Então, não percam, espalhem para todo mundo, aí se inscrevam no canal, deixe o seu like, deixe um comentário aqui, eu quero ver vocês, pacientes oncológicos, como que é o relacionamento com o seu médico, como está sendo com a equipe, você gosta, se sente confiante ou não, olha, não consigo, não sou ouvido, eu me sinto mal, estou me sentindo angustiado. Então, coloque aqui e aproveita, acompanhe o conteúdo para você conseguir aí mais recursos, como que você pode se posicionar, o que a Hortência falou, você tem o direito a conhecer aos detalhes do seu tratamento, você tem o direito e você tem autonomia. Outra coisa importante, quando o médico fala, olha, faça isso, tratamento é isso. Se você sentir que não que, olha, não vou, não quero fazer, ninguém é obrigado também, ninguém é obrigado a fazer. Então, é tudo sugestão. É claro que tem consequência, não esqueça, não é? Então, você vai perguntar, doutor, eu não quero fazer, doutor, eu não quero fazer isso, não quero fazer esse procedimento. Nunca se esqueça, quando você toma uma decisão, questionar qual é a consequência. Qual é a Sim, consequência se eu sim. não fizer? Isso é importante. E aí É. também E para até, fortalecer a decisão. e até questionar o procedimento, né? Peraí, eu tô achando isso estranho, né? Então, assim, deixa eu entender melhor por que isso, né? Para quê? Quais as consequências? E sobre isso que a gente falou, da possibilidade de mudança de médico, que eu entendo que é bem complexo, né? Dependendo da realidade assim, de cada lugar, às vezes a gente precisa tomar uma posição ainda mais séria, assim, no sentido de buscar, às vezes, o responsável por aquela clínica, por aquele hospital, pelo aquele posto, né, o profissional que responde por aquele posto, né, de ir, às vezes, a uma instância maior, porque, como eu falei, é a sua vida, é a minha vida, né, então, assim, nós somos as pessoas mais interessadas de ter um tratamento, ter dignidade ali. Exatamente, é isso mesmo. E aí, assim, são essas opções, né? Também tem outra questão. Se o profissional está me atendendo muito mal, então eu percebo que é o perfil dele, também eu posso pensar que não só eu, todos os pacientes são atendidos assim. Então, também, se eu denunciar de alguma forma, eu vou estar fazendo um favor para a comunidade, Sim, os pacientes também, né? exato, exato. Tá certo, minha querida. Gratidão. A Hortência também escreve, né, Hortência? Aham. É um recurso que tem me ajudado Hortência, nesse momento. Oi?
A Hortência escreve também, escreve muito bem, né, Hortência? Eu gosto. Muito bem, olha, qualquer hora nós vamos gravar um vídeo aqui, vamos fazer uma live só falando sobre as habilidades aí. Hortência é uma pessoa muito especial. Obrigada, Di. Você também tem contribuído muito, assim, não só comigo, como com muitos pacientes nesse momento assim, tão difícil da nossa vida. Muito bom, gratidão. Beijo no coração. Beijo. Assistam, encaminhem esse vídeo, né, para as pessoas. Olha quanta gente que está passando por uma situação delicada, está passando por dificuldades, está perdido, totalmente perdido aí com a equipe médica, não sabe o que fazer. Então, é muito importante poder assistir esse vídeo, poder se fortalecer, porque aqui são duas pacientes. Eu sou, além de psicóloga, eu sou paciente também. Então, em primeiro lugar, são duas pacientes conversando aqui, né? Sim. Tá bom? Uhum. Beijo no coração, fiquem com Deus, obrigada. Fiquem com Deus, pessoal, obrigada, Hortência. E assistam os outros vídeos aqui do canal, fiquem com Deus.